E muito interessante, porque quando eu comecei a falar aqui agora, não dei boa tarde. Nós temos um sistema social, interacional, que ocorre através do meio internet, e nessa interação social não dei boa tarde. Essa mensagem não foi dada. Por que essa mensagem não foi dada? Me distraí, não era o meu foco, não era o meu objetivo. Por que ela não foi dada? Isso tem um significado. E esse significado, ele não é da própria mensagem ou da informação que essa mensagem carrega, mas daquele que vai interpretar. Então, vamos começar falando sobre a relação entre sistemas e linguagem. A linguagem, ela é um sistema. Que tipo de sistema é a linguagem? É um sistema que ocorre onde cada um dos elementos que processam as informações que chegam no sistema, eles são por si só sistemas também. Então é um grande sistema, a linguagem é um grande sistema com subsistemas. E esses subsistemas, apesar deles interagirem entre si, não necessariamente eles se compreendem ou são compatíveis em termos de interação. E aí, o que são esses subsistemas? Eu, você. Então, a linguagem é um sistema complexo, composto de vários subsistemas, chamados de indivíduos, que interagem entre si e nessa interação ocorre a comunicação. Mas não necessariamente cada um desses indivíduos que interagem entre si, eles se entendem. Já falei disso em alguns outros vídeos, mas hoje eu vou me ater justamente a esses conceitos de sistema e de linguagem, para explicar o seguinte: como é que pode um sistema acontecer, nós nos comunicamos, sem que a gente se entenda, ou que a gente não se entenda sempre? Como é que pode acontecer? Então a gente tem que voltar ao que é um sistema. Um sistema é algo que processa informações que são introduzidas e produz um resultado. Então você tem a mensagem entrando, a mensagem sendo processada e a mensagem produzindo algum efeito, chamado de feedback. Um computador é um sistema. Você digita novas informações nele. Isso vai ser processado e gera algum tipo de resposta. Quando você insere lá no seu computador um comando que não existe, que não significa nada, para aquele sistema de processamento, a partir do seu banco de dados, ele não vai produzir resposta nenhuma. Então, isso é como é que funciona todos os sistemas. Todos os sistemas funcionam assim. Inclusive os seres humanos. Inclusive os seres humanos. Aonde o nosso sistema de processamento, está aqui no nosso cérebro, de nossos nervos, do nosso corpo, eles interagem também com a nossa memória. No computador também, você tem essa interação entre o processamento e a memória. O processamento, ele é segundo a memória. Quando você processa um comando novo lá no computador, esse computador ele vai acessar a memória dele para saber, eu reconheço esse comando significa algo para mim? Quando eu me pergunto se aquele comando significa algo para mim, eu estou processando aquela informação, aquele comando que chegou até mim, relacionando ele com um banco de dados, com uma memória que eu tinha, prévia. Eu não posso inventar uma resposta com base no nada. Mas quando a pessoa age por impulso, quando ela age por instinto, ela não está nem dá tempo de pegar na memória, de puxar na memória. Então, o processamento de dados, no caso da máquina, do computador, ser humano, ela não ocorre apenas com uma memória, digamos assim, mental, cerebral, mas também com algo que é instintivo. Mas onde é que está esse instinto?
Esse instinto está no nosso cérebro, esse instinto está nos nossos músculos. Um bebê, por exemplo, já nasce com um instinto. Você tem certas reações que os bebês têm, por exemplo, chorar, que ninguém ensina o bebê a chorar. E o bebê chora por variados motivos, está sentindo dor, está sentindo cólica, está com fome. E se ninguém ensina ele, mas evidentemente esse choro é um feedback, é uma resposta de algo que foi introduzido nesse sistema. Estou sentindo dor, informação nova, processar. Você, boa tarde. Tem gente aqui falando boa tarde, boa tarde. Ele compara com o instinto dele, uma memória biológica, fisiológica, uma pré-programação, uma programação anterior ao nosso próprio eu, à nossa consciência. Mas o fato é, o bebê não chora por zero motivo. Ele chora por algum motivo. Algo aconteceu que faz com que ele chore. Se algo aconteceu e fez com que ele chorou, nós temos informação nova introduzida no sistema bebê, bebê processando aquela informação com uma memória, seja de instinto, seja cerebral, seja o que for, e produzindo uma resposta. Então, o bebê também é um sistema de processamento, também é um sistema, é um computador como nós somos os computadores, ou melhor, o computador, como eu já falei antes, o computador ele é construído na tentativa de reproduzir um sistema que é humano. Primeiro, o ser humano processava dessa forma e percebia sistemas processando dessa forma, e aí se construiu um computador que processava dessa forma, informação nova, processada, feedback. Bom, mas quando você interage com o computador, você necessariamente sabe como é que ele processa as informações? Quando você digita um comando no computador, ou quando você vai fuxicando no celular, mexendo no celular, você sabe exatamente como que o celular processa aquela informação? Né? Nem todo mundo, eu, por exemplo, não entendo nada de programação de celular, de programação de computadores. Então eu faço essa interação com o celular utilizando conhecimentos prévios que eu adquiri ao utilizar o computador, mas também eu vou numa, digamos assim, tentativa e erro. Mas não é bem tentativa e erro. O ponto é que quando você tem um sistema que você não conhece como ele funciona e você não conhece como interagir com ele, não quer dizer que você vai tentar qualquer coisa. Por exemplo, você está com o celular na mão, você não sabe usar celular. Talvez você tenha a ideia de pegar o celular e virar ele ao contrário, ou jogar no chão. Mas ainda assim, as suas tentativas, elas vão estar ligadas ali àquele objeto que você está tentando entender. Então, não é qualquer tentativa. É uma tentativa condicionada àquilo que você entende que pode vir a funcionar ou não em relação àquilo que você quer, que é a interação com aquele objeto. Imagina só se para aprender a jogar um joguinho lá no videogame, nós tivéssemos a ausência de parâmetros e tivéssemos que tentar qualquer coisa. Inclusive virar o videogame ao contrário, tacar o joystick na parede, ou então bater a cabeça na parede. Não, tem um monte de coisa que a gente não tenta porque a gente nem acredita que aquilo lá vai minimamente ter a ver com o videogame. Então a tentativa e erro aí, ela já é uma tentativa e erro de possibilidades que você entende como possibilidades que podem vir a funcionar. Então, embora você possa não conhecer um sistema, o funcionamento interno dele, ainda assim você conhece alguma coisa sobre aquele sistema que faz com que as suas interações nele elas sejam mais limitadas do que qualquer coisa. A mesma coisa acontece com o ser humano.
Quando você se comunica com o ser humano, você pode não conhecer ele, você pode não conhecer a crença dele, o gosto dele, até qual língua ele fala, se ele fala japonês, se ele fala português. Mas a sua tentativa de se comunicar com ele, ela não vai ser qualquer tentativa. Ela vai ser uma tentativa ligada àquilo que você entende que pode funcionar. Então, você vai tentar algo específico. Não vai tentar qualquer coisa, sem limite. Você não vai tentar se comunicar com ele pegando a sua cabeça e jogando na parede. Embora você possa ter aí uma cultura alienígena, extraterrestre, que a forma deles se comunicarem seja jogar a cabeça na parede. Não sei, o universo é muito grande, talvez exista alguma cultura alienígena que se comunique dessa forma. Mas você não vai tentar isso. Por que você não vai tentar isso? Porque o seu processamento de dados dessa informação, a pessoa está na sua frente, já está condicionada a um monte de relações que você estabelece com o mundo e com outras pessoas, que já vão produzir em você uma quantidade de tentativas que vão chegar na sua cabeça limitadas. Para começo, quando você olha para a pessoa e tenta se comunicar com ela, nessa minha frase, olhar para a pessoa e tentar se comunicar com ela, eu já estou supondo que ela é uma pessoa. E essa palavra pessoa, ela já é uma construção. Os seres humanos não nascem pessoas. Pessoa já é uma construção, inclusive, social. Tanto nós temos aí pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física sou eu, pessoa jurídica é uma empresa. Então, quando eu tenho essa interação com o outro, eu já estou nessa interação interagindo de uma forma específica ao meu olhar, à minha construção de mundo, ao meu olhar desse mundo, que eu desenvolvi na interação com o outro e com outras pessoas, e com outros seres humanos, indivíduos. Não é qualquer coisa. Então não quer dizer que eu preciso entender como que o sistema da linguagem funciona para me comunicar. Mas é possível entender como é que funciona o sistema da linguagem? Como é que é o sistema da linguagem? Pessoas, seres humanos, indivíduos que têm os seus conhecimentos, as suas formas de interagir com o mundo específicas, as experiências que ela teve de interação com o mundo, as experiências que ela teve de interação com o outro. Então, tem todo um universo de coisas que somadas dão naquela individualidade que a gente aponta, aquilo lá é um ser humano. E esse indivíduo, ele não tem como ser comparado com outro indivíduo em mesmos padrões, em mesmas unidades. Por quê? Foram construções completamente diferentes, com interações completamente diferentes, porque essencialmente é um e o outro. Então, se são dois, isso já faz com que eles sejam sistemas diferentes, porque esse sistema não tem a mesma base desse, essencialmente. São dois e não um. Então, você não tem como saber nada sobre o outro. No sentido de fato, você pode formar um conhecimento com base nas informações que aquele outro representa, mas você não tem como interagir com aquele outro como ele é. Você interage como você acha que ele é, a partir do que você acha que ele é. Mas o que é ele é uma informação que vai ser processada por você. O que você vai trabalhar é o conhecimento daquele outro, e não o outro. O outro não está na sua cabeça. O que está na sua cabeça é o conhecimento do outro. Então, quando a gente interage com outra pessoa através da linguagem, é um jogo. É um jogo onde você lida com um outro jogador que está jogando um outro jogo e que você não conhece quais são as jogadas dele. Não conhece como são as jogadas, embora você possa conhecer como você acha que são as jogadas dele.
mas nós nos comunicamos. Então, se a gente voltar lá para os sistemas, o que é o sistema de comunicação? São subsistemas que nós não sabemos exatamente como que eles funcionam. Então, é como se fosse uma caixa preta, né? Imagina uma caixa de sapato, toda pintada de preta e fechada, e você não sabe o que tem dentro. Você nunca olhou o que tem dentro, você não sabe o que tem dentro, você só sabe que de vez em quando você balança e lá de dentro sai um miau. Miau! E toda vez que você balança, sai um miau. E quando você balança muito, dá um barulho assim de alguma coisa sacudindo lá dentro. Eu não sei o que está lá dentro porque eu não abri. Se eu não tenho como abrir, como é que eu vou saber o que tem lá dentro? A questão de como que eu vou saber o que está lá dentro, não necessariamente, não necessariamente precisa ser respondida para a gente interagir com a caixa. Você balançar a caixa, você pesar a caixa, você escutar a caixa, não demandam que você saiba o que está dentro da caixa. Tá? A pergunta o que está dentro da caixa, se ela não for respondida, não impede que você interaja com a caixa. Então, a caixa aí nesse exemplo é uma black box, ou seja, é um subsistema ou um sistema cujo processamento interno você não conhece. Os seres humanos, eles são black box. Por mais que você ache que você conheça outra pessoa, por mais que você ache exatamente como a outra pessoa é, elas são caixas que você não tem como acessar o seu conteúdo interno, seus processamentos internos. Mas você interage com elas. Então essas pessoas são black box. E aí, um sistema, ele pode ter, na sua sistematização, no seu esquema geral, vários elementos que você não entende exatamente como que eles funcionam, só entende o que acontece quando certas informações são introduzidas, no caso feedback. Então você não sabe exatamente o que acontece ali dentro, mas você sabe que aquela caixa preta, aquela black box, responde de uma maneira específica a certos estímulos, a certas informações específicas. E assim, é com base nesse modelo que nós desenvolvemos a linguagem. Como nós não sabemos como é que o outro é, a gente pode supor como é que o outro é, a gente pode achar que o outro é, mas como nós não sabemos exatamente como o outro é, as interações, elas se dão não com base no que o outro é, mas com base naquilo que a gente vê de resposta aos estímulos, às informações que chegam até aquele indivíduo. Então, tudo que a gente vê em relação àquele indivíduo são informações, e aí incluindo respostas a certas coisas novas inseridas ou colocadas para aquela pessoa supostamente, porque ela pode não ter percebido e a resposta dela não ser uma resposta àquela informação, e nós vamos trabalhando em cima disso. Não com base nos fatos, mas com base em suposições sobre a hipótese de certas respostas daquele indivíduo serem respostas a certas informações novas. E aí podem ser estímulos visuais ou não. Exemplo. Estou aqui. Estou com uma camisa de basquete. No momento que você olha e você me ouve falando que eu estou vestindo uma camisa de basquete, você pode tentar ler o que está escrito, você pode pesquisar, ou talvez você possa acessar o seu banco de memória e lembrar desse time de basquete. Você pode, caramba, o professor gosta de basquete. Todas essas respostas, elas aconteceriam se eu não tivesse atentado para o fato da camisa?
Pode ser que alguns já tivessem percebido que eu estou com uma camisa de basquete e já tivessem refletido sobre isso. Mas essas reflexões seriam as mesmas que estão acontecendo agora? Então, eu não sei se tem alguém assistindo. Quer dizer, o YouTube diz que tem alguém assistindo, né? De vez em quando vem alguém aqui e fala boa tarde. Mas não sei, pode ser o YouTube me enganando. Pode ser que esse João aí seja o YouTube me enganando. Eu não sei, eu não estou lá. Então eu estou interagindo com algo que eu não conheço. É uma black box. O que não me impede de interagir. Mas sabendo que é uma black box, eu não vou supor que eu entendo. Não me impede de me comunicar, mas não me dá a presunção de que eu vou ser entendido da forma que eu poderia esperar ser entendido se eu achasse que eu entendo aquele que está me assistindo. Então, explicar algo, falar algo, passar uma informação, não quer dizer que ela vai ser entendida. Mas a presunção de que ela vai ser entendida acontece justamente por considerar que você entende exatamente o outro e não entende. Não impede a comunicação, mas a presunção de que você entende é perigosa. É perigosa porque pode fazer com que você suponha que foi entendido e não foi. É o caso da pessoa que escreve sal com C cedilha e entrega um caminhão de cal. Tinha que ter explicado mais, a pessoa que leu tinha que ter perguntado, o problema foi o erro de português. O caso é a presunção de que o outro nos entende, ela é perigosa porque ela pode conduzir a esse tipo de erro. Imagina um caminhão inteiro de cal quando deveria ser um caminhão de sal. O tamanho do prejuízo que não foi. Porque sal C cedilha, sal S e aí a pessoa cal. Então, um sistema ele pode ter vários subsistemas que não são conhecidos. No caso do sistema sociedade, cada um desses subsistemas somos nós. E a interação entre esses subsistemas nós, ela pode ser a comunicação. Não só a comunicação. Num jogo de futebol, às vezes você passa a bola para outra pessoa, isso não é necessariamente comunicação. Embora possa ter comunicação aí. Mas todas as interações, elas são interações entre indivíduos que não se conhecem, não se conhecem entre si totalmente, ou talvez nem parcialmente, mas eles interagem, inclusive na comunicação. Então, como é que a gente consegue se comunicar se não é justamente por essa tentativa e erro total, mas também não é algo exato porque a gente não conhece exatamente o outro? Acontece por esse jogo. E aí, nesse jogo, a gente começa jogando achando que está entendendo as regras. Depois, quando a gente se comunica e percebe que o outro não entendeu como a gente esperava que o outro entendesse, a gente vai jogando de outra forma, até ter o resultado esperado. E, em certo momento, a gente pode considerar que entendeu o jogo, chamado jogo de linguagem. Mas é uma presunção. Porque o que você entendeu, na verdade, é um tecido formado por um monte de fios que são os conhecimentos resultado das suas interações com o meio e as suas interações com outras pessoas. Mas esse tecido, ele não forma a verdade. Aquele tecido não é a imagem da verdade. Aquele tecido é a reunião de cada uma dos conhecimentos dessas interações,
que podem levar você a presumir, a achar que aquele tecido mostra a verdade, mas não mostra. Então, imagina que tudo que está à sua volta, os jogos e tudo mais, cada um desses jogos aqui, eles não são formados enquanto o que eles são. Tem vários fiozinhos, as ondas eletromagnéticas que vão ser traduzidas pelo seu cérebro por cor, as letras que vão ser traduzidas pelo seu cérebro como palavras, e tudo isso vai se entrecursando, vai embaralhando, vai baralhando e vai construindo aquilo que você acha que é real. Mas, se você não enxerga, já não tem um fio. Se você não sabe ler, já não tem outro fio. E aí tudo isso aqui desaparece? Né? Uma pessoa cega, ela não pode vir aqui e mexer? Não pode. Na verdade, tudo isso aqui que você está vendo não é o real. Tudo aqui que você está vendo é uma construção do seu cérebro ao processar as informações visuais, as faladas, que estão chegando até você. Então, todas as falas, todas as construções linguísticas, elas também são construções, e são construções com base nessas visões de mundo que são construídas também. Então, como é que você faz, por exemplo, para mostrar para alguém que ela está errada? Se toda a visão de mundo dela está tecida de forma a ela concluir uma coisa específica, você introduzir um novo fio, uma nova informação nesse tecido, pode não mudar o tecido de realidade como ela enxerga. Eu botar aqui uma canetinha aqui, pode não mudar a forma como você vê que aqui tem uma prateleira com jogos. Por mais que essa canetinha possa ser um elemento que eu acho que prova que tudo isso aqui é uma bobagem, que tudo isso aqui, na verdade, é um painel pintado, que não tem jogos de verdade aqui, a pessoa está vendo isso e está vendo isso aqui pequenininho. Ah, isso aqui deve ser mentira dele. E isso aqui deve ser verdade. Então, quando toda uma visão de mundo ela é tecida, como é que você faz para mostrar algo que está por trás desse tecido? Então, a linguagem, ela representa, justamente pelo seu caráter de jogo, um meio pelo qual você pode provocar que a própria pessoa ela desfaça essa trama de realidade que cobre ali o entorno dela, para ela questionar se realmente esse tecido é a realidade. Exemplo, através de um questionamento direto. Ah, você está dizendo que isso aqui realmente é o jogo, mas como é que você sabe? Quando eu pergunto como é que você sabe, talvez você questione, pô, o professor está do outro lado da TV, eu não estou lá para saber. Se eu não estou lá para saber, como é que eu posso pegar para ter certeza? Isso tudo a partir de uma comunicação. Então, quando se diz que o diálogo ele pode promover a quebra do preconceito, não quer dizer que eu falar A vai fazer você pensar A. Quer dizer que eu falar A pode fazer com que o outro pense em B, em C, em D. Inclusive, se questione, mas será que há? Então, muitas vezes as pessoas até perdem a paciência porque elas tentam resolver o conflito através do diálogo, elas tentam esclarecer algo, talvez até aparentemente óbvio, através do diálogo, e aí elas fazem um diálogo assim de 3 minutos, meia hora, 1 hora,
e perdem a paciência. Poxa, mas eu tentei conversar e a pessoa não entendeu, não quis entender. Mas veja, esse indivíduo, ele é uma caixa preta, você não sabe como é que ela funciona. Então, embora você não vá tentar qualquer coisa, como a gente já viu aqui nesse vídeo mesmo, não quer dizer que na primeira, na segunda, na terceira tentativa, na milésima tentativa, que essa caixa preta ela vai responder àquela sua informação de forma, é mesmo, bater a cabeça na parede pode doer. Não, pode ser que a milésima primeira tentativa provar que esse efeito. Pode ser que nunca você consiga promover essa resposta. Pode ser que você demore décadas conversando com a pessoa até ela perceber que talvez aquela construção de mundo dela não seja o mundo. Então, qual é a via para a gente, digamos assim, contornar todos os efeitos agressivos, violentos, extinção humana, desse fato de como é que nós construímos a realidade e como é que se dá a comunicação? Através de sentar realmente e conversar e dialogar infinito. Infinito. E mesmo assim pode não resolver, mas é um caminho longo que é o único caminho. Porque todos os outros caminhos levam não para a pessoa perceber essa construção, mas para ela considerar que a construção é outra. E aí qual é a diferença entre esses dois? A diferença é entre você pensar por si só e você seguir o que outro pensa. E qual o problema? Qual o problema de seguir o que o outro pensa? O problema é que o outro pode pensar que o melhor é você dar todo o seu dinheiro para ele. E se você acredita nisso, você dá todo o seu dinheiro para ele. O problema é que se ele disser para você que o melhor é você se matar e você acreditar nele, você vai morrer. Então, o problema de seguir sem pensar é que às vezes você vai se prejudicar e vai prejudicar o outro em função do interesse de alguém. Que esse alguém está ganhando, você não está ganhando nada. Ele pode te convencer até que você está ganhando alguma coisa e você não vai estar ganhando com alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que o diálogo ele pode fazer você pensar, pode fazer o outro pensar. Mas tem essa dificuldade, que a linguagem se dá através de indivíduos que não se conhecem de fato. Não se conhecem de fato. Bom, obrigado. Até a próxima. Espero que vocês se comuniquem e tenham paciência para estabelecer conexões não agressivas, não violentas. Até a próxima.